E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos fazer uma análise por casas a respeito da entrada do Saturno no signo de Peixes, que aconteceu dia 7 desse mês de março, junto com a poderosíssima lua cheia no signo de Virgem. E como é um planeta um pouco mais lento, eu achei melhor trazer para vocês essa análise por casas, porque vai ser um trânsito que vai durar até o ano de 2025, então nós vamos sentir alguns efeitos a longo prazo, tá? Então achei melhor trazer essa análise. Lembrando, pessoal, que essa é uma análise geral, mesmo sendo por casas, é geral. Para dizer uma previsão exata para cada um, eu preciso ter acesso ao mapa natal de cada um, ao mapa de trânsito de cada um, e isso requer uma consulta particular na qual eu vou estar dando atenção exclusiva e única para o seu mapa, que eu vou estar tirando um horário para analisar a mandala com calma, com tranquilidade, e aí vou poder estar dando respostas assertivas para cada um de vocês. Essa análise pode ajudar? Com certeza, mas para aqueles que desejarem um atendimento mais personalizado, mais assertivo, se sintam muito à vontade para me chamar no número do WhatsApp que está aqui no canto direito da tela, o contato profissional. Lá vão ter catálogos com todos os serviços que eu presto, e qualquer dúvida, qualquer questão, se quiser solicitar, é só me chamar que a gente vai estar conversando com calma e vendo a melhor opção para cada um, tá certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos para o início de vídeo, começando para as pessoas que vão ter esse trânsito aí na casa 1. Pessoal, lembrando, se você tem peixes na casa 1, pode ser que o signo de peixes esteja começando na casa anterior. Isso vale para todas as casas. Então, olha aí em qual casa está o signo de peixes e observa se o signo de peixes não está começando na casa anterior. E quem tem peixes interceptado, considera a casa que está interceptando o signo de peixes. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. O Saturno transitando em peixes, como a gente falou nos outros vídeos, ele vai trazer uma racionalidade bem grande para a parte sensível e também um sentimento de estar perdido no momento que a nossa racionalidade é afogada em sentimentos, em sensações, em coisas que não dá para explicar pela lógica, pela razão, pela ciência, tá? Então, nesse momento, é provável que a gente se sinta meio sem base, sem foco, sem rumo, tá? Meio perdido. Porém, isso vai ser bom no sentido da gente estar se encontrando, pessoal. Porque o Saturno, apesar dele prezar pela racionalidade, quando ele entra em peixes, ele racionaliza muitas coisas que precisam ser racionalizadas para que elas possam ser analisadas, reestruturadas, maturadas, ok? E se você tem o signo de peixes aí dentro da casa 1, transitando pela casa 1, esse Saturno vai estar passando por ali, ele vai estar mexendo principalmente com a sua autoconfiança, segurança na expressão, e também pode esperar aí 2 anos de intenso trabalho, porque a casa 1 ela fala do nosso corpo, né? Assim como a casa 6, que fala do nosso metabolismo, a casa 1 fala da nossa expressão, da nossa primeira expressão corporal. Então, ter Saturno transitando pela casa 1, com certeza, indica um momento de bastante trabalho, dedicação, esforço físico, um período bom para estar canalizando aí as emoções de peixes através do esforço físico, né? Os esportes, tá? Atividade física, alongamento, yoga, muito bom aí quem tem esse Saturno transitando em peixes na casa 1. Esforço para se colocar para fora. Normalmente, pessoal, quem tem peixes na casa 1 tem a tendência a ser mais introspectivo e mais retraído.
Isso não é ruim, mas às vezes é necessário colocar para fora essas coisas que acabam ficando muito para dentro, né? Porque às vezes, se a gente ficar acumulando muitas coisas, faz mal para o nosso íntimo. Então, é hora de fazer um esforço para se colocar para fora, tá, pessoal? Vai ser um momento de dar foco e embasamento naquilo que a gente quer começar, nos nossos projetos, porque a casa 1 tem a ver com o início, né? É a primeira casa. Então, é onde a nossa personalidade nasce, é onde as nossas ideias nascem e onde a gente começa a colocar forma para as coisas. Por isso, momento de foco e de embasamentos das nossas expressões primordiais. É o momento que a gente vai analisar como a gente está se colocando, como que a gente está protagonizando as situações da nossa vida, se esse protagonismo está de fato com a gente ou se não está, como que a gente vai limitar, como a gente vai lapidar e amadurecer esse protagonismo, né? Todas essas questões para a gente trabalhar. Quem tem aí Saturno transitando em Peixes na casa 1. A casa 1, gente, é uma casa de Marte, que fala dos nossos instintos, das nossas ações, das nossas respostas, da nossa agressividade. Então, o Saturno passando por ali, ele vai estar contendo possíveis exageros, mas também reformando e aperfeiçoando os posicionamentos que a gente já tem, as expressões que a gente já tem. Então, vai ser uma reforma de posicionamento. Já quem tem esse Saturno aí passando pela casa 2, a gente está falando de uma estruturação ou reestruturações de bens e finanças. É um momento de estar cuidando aí da responsabilidade fiscal financeira. Gente, gostando ou não, sonegar impostos no nosso país é crime. E peixes tem muito a ver com prisão. Então, mesmo que você concorde ou não concorde com a questão do imposto, tome cuidado com a responsabilidade fiscal. Se for o seu caso, tem aí peixes na casa 2, tá sonegando imposto, para pensar se vale a pena, né? Não é sobre se você acha bonito ou não bonito, concorda ou não concorda, mas sabendo que corre o risco de você ter que arcar com alguma consequência por essa sonegação, tome os devidos cuidados, tá bom? Momento de recompensas e oportunidades. Aqui houve um erro de grafia, um erro de digitação no recompensas, né? Mas eu tô ciente que é com M. Recompensas e oportunidades de ganhos através de esforços e planejamento. Saturno na casa 2, da mesma forma que ele pode restringir bens e finanças, se há o devido esforço, planejamento e dedicação, o Saturno gosta disso, né? O Saturno pede isso. Ele pede maturidade na hora de lidar com as finanças. Então, se você está seguindo esse caminho, o caminho da lei, o caminho honesto, com certeza você vai ter recompensas por isso, recompensas grandiosas, tá? E novas oportunidades, tá? Vai estar podendo estar aperfeiçoando as suas finanças, aperfeiçoando os seus bens, reciclando tudo isso, tá? E aqui eu coloco recicle os seus bens. Então é o momento de você olhar para as coisas que você tem, fazer uma limpeza naquilo que você não está utilizando mais, passar para frente, né? O novo só chega quando a gente trata do velho, né? Quando a gente passa para frente o que é velho, tá certo, gente? Saturno na casa 2, ele também fala também de independência financeira. Então a galera que está buscando isso, Saturno na casa 2, mesmo que ele traga isso com uma certa necessidade de assumir responsabilidades, ele também vai estar dando os meios para que você consiga arranjar esse parâmetro, né? Amadurecer nesse sentido também financeiro. É um momento interessante para estar fazendo investimentos, né, em casas, em bens, sempre lembrando que o Saturno ele pede planejamento. Então não é aquela compra de imóvel que de repente deu na telha do nada. Deu uma ideia de comprar um imóvel, de investir alguma coisa, nananã, estuda a ideia.
vai se planejar direitinho, faça um plano B, um plano C para casos de imprevistos. A gente vai estar com o Urano muito forte aí no céu nos próximos anos também. Então, tomar cuidado nesse sentido e ter bastante planejamento na hora de tomar uma decisão relacionada a bens e finanças. Para a galera que vai ter o Saturno transitando pela casa 3, oportunidade de desenvolver a comunicação e quem sabe até aplicar profissionalmente, porque o Saturno é um planeta profissionalizador, profissionalizante, né? Onde ele passa, ele traz a necessidade da gente amadurecer o assunto. E quando esse amadurecimento ele é bem sucedido, a gente passa a ter reconhecimento profissional e interpessoal por aquilo. Saturno em Peixes na casa 3, ele está falando de desenvolvimento dessa área. Pode ser que Saturno em Peixes na casa 3 seja uma pessoa mais retraída, não tem uma facilidade de se expressar através do verbo de uma forma tão fácil, né? Então é o momento de estar desenvolvendo essa comunicação e estar expressando de forma verbal ou não verbal todas essas emoções, essa sensibilidade guardada através da imaginação e da arte. Então é o momento de dar uma vazão para essa expressão que normalmente quem tem peixes ali transitando na casa 3 vai ter uma sensibilidade artística, uma vontade, um impulso de estar expressando as ideias, os sentimentos, as emoções através dessa criatividade, né? Então é um momento de focar a mente para poder direcionar a criatividade e a imaginação. Aprimorar a linguagem abstrata. Então é o momento de trabalhar a comunicação não verbal e buscar ajuda se for necessário. Se estiver muito difícil nesses próximos meses, se Saturno estiver atuando mais como limitador, então é o momento de buscar ajuda para estar conseguindo compreender e racionalizar algumas questões que podem estar nebulosas no campo da emoção e sensibilidade. Tá bom? Quem tem esse Saturno em Peixes transitando pela casa 4, momento de estruturação e reestruturação emocional, doméstica e familiar. Oportunidade para reconciliações, porém, como eu coloco aqui, vai requerer esforço de dedicação de ambas as partes. Por isso que também esse Saturno pode indicar rompimentos, porque às vezes não são as duas partes que estão dispostas a se dedicar e a se esforçar. Então, se você avaliar, é um laço que é bom, que é importante, esforce, né? Se esforce, faça a sua parte. Se a pessoa estiver disposta também, ela vai fazer a parte dela. Se não tiver, é o momento de estar reestruturando essa relação doméstica e familiar, tá? Pode ser um momento de mudanças também. Remanejar emoções represadas. Filtrar as más águas. O que acontece aqui? Normalmente a casa 4 ela fala sobre emoção. E peixes é um signo mais sensível do zodíaco. Ter a casa 4 em peixes pode falar de emoções intensas. Só que no mundo que a gente vive, a gente tem muito se compartilha da falsa ideia de que demonstrar emoções, de que sentir as emoções é uma fraqueza, quando na verdade, para você fazer isso tem que ter muita coragem. E o que acontece nisso, né? Às vezes até inconscientemente, a gente vai represando essas emoções, negando essas emoções. Então é o momento de remanejar, filtrar essas águas, tá bom? É uma reforma emocional e sensível. A casa 4 com peixes pode estar falando ali de dons de cura espiritual. Pode ser o momento que você venha assumir algum compromisso relacionado a isso, ou até se profissionar dentro desse campo das terapias, tá? De qualquer forma, uma reforma emocional sensível e espiritual. Já quem tem o Saturno transitando ali na casa 5 em peixes, a gente está falando de oportunidades de consolidação
e manifestação da criatividade como habilidade profissional. Período de amadurecimento de projetos já em andamento. Então, é a hora de cuidar do solo para que a planta continue crescendo firme. E você está no processo de finalização, pode ser um processo de colheita de projetos que você já deu início. E normalmente a casa 5, que fala da criatividade, em peixes, que é um signo muito imaginativo, já dá para ver que você é uma pessoa que tem uma imaginação bem fértil, né? Talvez ali um viés artístico, mesmo que esteja adormecido, inclusive se está adormecido, esse Saturno ele pode despertar alguma coisa, tá? Fazer com que você tenha que arcar e encarar situações que vão fazer com que você expresse através da arte, da forma criativa, a imaginação e tudo mais. Porém, tanto a casa 5 quanto peixes, elas podem falar de exageros, né? Então, cuidado com excessos, porque Saturno, ele é o pai, né? Ele é o vô, e quando ele tem que colocar o limite, quando o Saturno tem que dar o corte lacaniano, ele dá o corte lacaniano. Então, cuidado com excessos, porque a conta sempre chega, tá bom, gente? E o Saturno é o boletão do zodíaco, né? O Saturno é o boleto, gente. A gente sempre chega a hora de pagar o boleto, tá? Momento de amadurecimento espiritual e emocional para filhos. Como a casa 5 é significadora de filhos, a gente pode estar falando de um momento que seus filhos aí vão passar por algum processo de amadurecimento emocional, espiritual, e é interessante você, se ver que é necessário, tá levando o filho aí para terapia, procurar um profissional de sua confiança, seja uma terapia holística ou não, tá? Então, momento de estar prestando atenção aí, porque o Saturno ele exige bastante da maturidade, tá? Então, observe aí se é o seu caso de ter aí o peixes passando pela casa 5, pode significar ali algum processo de amadurecimento espiritual, emocional, sensitivo para os filhos. Se de repente o filho começar a falar que tá vendo um amiguinho imaginário, não repreenda o seu filho, tá? Busque orientação de alguém que sabe do assunto, beleza? Porque essa repressão pode inclusive gerar muitos traumas na criança que tem a mediunidade aflorada, tá bom? Se você tem esse Saturno transitando pela casa 6, é um posicionamento de muito movimento e renovação profissional, principalmente da questão profissional ligada ao cotidiano. Então, a gente está falando de reconhecimento profissional também, aprimoramento profissional, porque como a gente está falando do dia a dia, a gente está falando de como a gente exerce as nossas funções ali. Então, é um aprimoramento profissional muito expressivo. E também que pode ser que haja um acúmulo de responsabilidades, né? Um fluxo maior de responsabilidades e de esforços que você tenha que arcar nesses próximos 2 anos, mas que se você mostrar esforço e dedicação, é aquela coisa do Saturno, gente. Onde tem esforço e dedicação para o Saturno, ele vai recompensar. Então pode ser que seja um momento de muito trabalho, de muita correria, tá? Muitas tarefas no trabalho, mas se você focar, se planejar, tiver compromisso ali com o que você está fazendo, o Saturno vai dar recompensas, né? Você vai receber a recompensa que procura. Período de intensa atividade analítica. Tanto a casa 6 quanto Saturno tem essa questão, né? Bem crítica, bem analítica. Então, se vocês perceberem que estão ficando bem, raciocínio mais racional, mais pragmático, não se assustem, tá? É normal do processo de Saturno. Normalmente, quando há esse trânsito, a pessoa precisa lapidar algumas questões, não para que ela rompa totalmente com o lado sensível, mas que ela para aprender a equilibrar o lado sensível com o emocional, até porque vai ser um trânsito pelo signo de peixes, tá? Organização dos espaços e ambientes. Isso é muito legal, fazer uma limpeza,
física e extrafísica, tá? Momento de estar cuidando ali bastante do ambiente nesses próximos 2 anos, tá sempre movimentando, limpando o ambiente, principalmente o ambiente de trabalho, fazendo todas as limpezas necessárias, físicas e extrafísicas, tá bom? Se você tem esse Saturno transitando em Peixes na casa 7, a gente está falando de processos ligados a relacionamentos, amadurecimento afetivo e reciclagem de laços. Então, a conta vai chegar nessa área também. Quais são os laços saudáveis para o seu coração? Quais são os laços que estão te fazendo bem? Ah, tal laço e tal laço está me fazendo bem, bacana. Recicle e amadureça eles. E os outros, como é que tá? Ah, tem um outro lá que não tá me fazendo bem. Pondere, analise, se não é bom, de repente você está rompendo esse laço. Lembrando que antes da descoberta de Urano, Netuno e Plutão, as características que hoje são do arquétipo plutoniano antes eram atribuídas a Saturno. Então Saturno, ele também carrega essa questão do fim e do início. Então, da mesma forma que a gente está falando de uma reciclagem, a gente está falando de romper com alguns laços para que outros possam nascer, tá certo? Pode indicar a casa 7 aí, pode indicar começo e fim de ações na justiça, né? A conta sempre chega. Então, dependendo de como é o envolvimento das partes aí em cada processo, a conta vai chegar de acordo com a justiça. E lembrando que justiça, gente, nem sempre é aquilo que a gente espera, né? Existem muitas outras questões que a gente desconhece quando a gente fala de justiça maior e lei divina. Aliás, lei maior, justiça divina. Então, muitas vezes, quando a gente pede para que a justiça seja feita, muitas vezes a gente acaba sendo vítima dessa justiça também, porque somos seres falhos. Então, a conta chega e dependendo aí de como é o envolvimento de cada um nesses processos, não necessariamente esse resultado vai ser favorável, tá? Então, se você está devendo para a lei, vai se preparando. Se você não está, então, que bom, você vai colher aí o fruto. Oportunidade, consequentemente, toda essa movimentação nas relações, nos processos e tudo mais, vai nos dar vai dar para você que tem peixes na casa 7 a oportunidade de aprimorar valores. Peixes na 7 normalmente pode estar falando de pessoas que se doam muito nas relações ou têm ideais muito elevados de relacionamento, né? Às vezes tão idealizados que flertam até com o impossível, né? A carta da estrela no extremo, né? A carta da estrela do tarô, né? No extremo do extremo, com aquela coisa tão idealizada que foge, que deixa de ser tangível. Então é o momento de aprimorar esses valores, de amadurecer esses ideais românticos, né? Para que com Saturno colocando ali o arquétipo racional pragmático para esse campo, você consiga de fato ter parâmetros reais de relacionamento e buscar coisas mais reais que sejam de fato concretas, que possam ser concretizadas, que sejam tangíveis, tá? Momentos de assumir compromissos e ter responsabilidade afetiva. Então, pode indicar sim casamentos, quem tem esse trânsito aí na casa 7, beleza? Quem tem esse trânsito na casa 8, naturalmente, se você tem peixes transitando ali perto da sua casa 8, significa que você tem um contato com o lado místico oculto da vida bem intenso. Provavelmente você é uma pessoa que estuda da área, que se interessa muito pela área. Então, momento de trabalhar, né? Receber o reconhecimento espiritual. Então, se você é mago, espiritualista, momento de você vai colher os frutos de acordo com o que você está fazendo, tá certo? Então, você está utilizando aí seus dons para luz, você vai colher luz. Você está utilizando o seu dom aí para prejudicar, para tirar vantagem das pessoas, você também vai recolher esses frutos.
vai ser o momento, se caso você ainda não teve contato com os poderes ocultos, vai ter, tá? Vai passar a ter um momento de ter com um intenso contato, momento de renovação e abertura. Talvez você descubra aí um lado mediúnico, um lado sensível, tá? Você se veja dentro de uma determinada vertente magística, religiosa, oculta, iniciática e tudo mais, começar algum processo desse tipo. E como a casa 8 não fala só dessa questão do lado oculto, também fala muito da emoção, da sexualidade, é momento de trabalhar a entrega emocional. O que, que acontece com peixes na casa 8? A pessoa pode se abrir demais ou se abrir de menos, 8 ou 80, né? Então, trabalhar. Se você tá muito represado, o momento ali de dar uma diluída, né? Começar a abrir as portas dessa represa, né? Para que não machuque tanto, para que não transborde, né, a força. E se você de repente está muito aberto, doando muita energia para todo mundo, também pode acontecer ali tá com o tampão aberto, momento de buscar, quem sabe até um auxílio espiritual, um profissional da área, para que você consiga selar o seu campo e não doar tanta energia para as pessoas que só estão a fim de sugar a tua energia, porque tem pessoas com as quais a gente pode se abrir, tem outras que não, né? Então, momento de amadurecer esse lado. Contato com poderes ocultos, necessidade de assumir compromissos dessa mesma ordem, ok? Começar a trabalhar realmente com o lado espiritual. Contato com a saúde, especialmente mental e espiritual, mesma coisa. Quem está passando por um processo sensível, né, um processo ali de depressão, de ansiedade, processo relacionado à mente, ao espiritual, buscar auxílio, tá? Seja no campo da psicologia, psicanálise ou terapias holísticas, tá bom? Aquilo que você confiar mais, aquilo que você se sentir mais confortável, busque esse auxílio se você ver que existe a necessidade, tá bom? Quem tem esse Saturno transitando pela casa 9, nós estamos falando de grandes, mas grandes mesmo, oportunidades de estudo, exercer a profissão internacionalmente, tá, gente? Então, o Saturno, ele vai oficializar muitas coisas ali. Tanto Peixes quanto Casa 9 tem o fator de Júpiter, e Júpiter trabalha muito a questão da expansão da fé, da religiosidade e também do exterior, né, do contato com culturas diferentes e, portanto, fala ali de viagens, de conhecer novos horizontes, novas línguas, novos países, novas pessoas, novos lugares e novas histórias. Então, Saturno passando por aqui, ele vai concretizar esses planos também, vai trazer oportunidade para que isso de fato se manifeste. Possibilidade de moradia fora do país e ou viagens de longo prazo, sejam essas viagens internacionais ou não. Toda viagem a longo prazo, seja dentro ou fora do seu país, é de Júpiter, tá? E toda viagem rápida, de 1 ou 2 dias, seja dentro ou fora do seu país, é de Mercúrio, tá? Então, viagens a longo prazo, intercâmbios e tudo mais. Intensa movimentação no campo dos conhecimentos, formações, cursos, momento de começar um mestrado, terminar um mestrado, doutorado, começar uma faculdade que você queira, uma formação aí, mas de qualquer forma, a casa 9, no geral, fala de especialização. Então, aquele conhecimento que você gosta e quer se aprofundar, Saturno transitando em peixes na sua 9, vai fazer, vai dar um gás para isso, tá? Vai estar dando um terreno firme para que você dê os primeiros passos, ok? Começo ou fim de ciclo espiritual, porque a casa 9 tem a ver com a fé, tá? E peixes
muito, né? Não preciso nem falar muita coisa. Peixes tem tudo a ver com a fé. Então, é momento que pode estar sendo o começo ou o fim de um ciclo espiritual na sua vida, tá? De repente você sai de uma casa, entra para outra, encontra a sua fé em alguma vertente religiosa ou desencontra, né? De repente você desencontra. Então, de qualquer forma, é uma hora de você estar se conectando com a sua religiosidade. Religiosidade não é uma religião, tá? Mas a fé, ela pode ser, até a própria fé na ciência é uma fé, né? Então, é momento de você se conectar com aquilo que faz sentido para você. Você tem esse Saturnão aí passando em Peixes na sua casa 10. O Saturno ele está domiciliado na casa 10, então sem dúvida isso traz uma potência bem grande para esse trânsito. Fala de aprendizados, amadurecimentos e colheitas profissionais. Possibilidade de promoção, porém intenso esforço e dedicação no campo profissional. A mesma coisa que a gente falou na casa 6, gente. Pode ser que aí essas pessoas sejam bombardeadas com responsabilidades e promoções, às vezes uma promoção que você queria muito, mas que com essa promoção também vai indicar um fluxo maior de tarefas no trabalho. Dedique-se e esforce que você vai colher os frutos por isso. A casa 10, nesse sentido, ela é ótima, tá? E o Saturno, na casa 10, ele se sente em casa. Mesmo que não seja no profissional, esse trânsito indica reconhecimento interpessoal pelos esforços, tá? A casa 10 fala da imagem pública, então você sendo reconhecido aí publicamente pelos seus esforços. Oportunidade de incrementar a arte e sensibilidade no campo profissional. Se você tem a casa 10 perto de Peixes, significa que muito provavelmente você está na área da saúde, ou você trabalha com terapias holísticas, ou você de alguma forma faz um trabalho que mexa muito com a parte sensível do ser humano, tá? Trabalho com ONGs, com coletivos humanitários, filantrópicos, tudo isso pode ser, tá? E se você não tá nesse campo, você vai poder incrementar mais ainda, tá? Ou realmente se descobrir nesse campo profissional, tá, gente? A área da saúde, principalmente terapias que tenham a ver com com o não físico, tá? Então, com a mente e com o espírito emocional. Se você tem esse trânsito na casa 11, a gente está falando de cortes e renovação no campo da amizade, requalificação do mesmo. Então, o mesmo processo que a gente fala na casa 7 dos relacionamentos, a gente está falando também desse processo de limpeza e renovação na casa 11, que é as amizades. Assumir responsabilidades ligadas ao trabalho humanitário e filantropia. Então, se você tem Peixes perto ali da casa 11, provavelmente você é uma pessoa que se importa com o bem-estar coletivo, que tem uma empatia humanitária pelas lutas, pelas causas, pelas diversas militâncias. Você é uma pessoa que tem esse olhar para isso e Saturno ali, ele vai estar fazendo com que de repente você venha de fato assumir um trabalho nessa área, não, nem sempre um trabalho remunerado, às vezes um trabalho humanitário, tá? Mas de qualquer forma, vai receber reconhecimento pelos esforços coletivos que você fizer, tá? Então as pessoas vão olhar para você, o Saturno ele recompensa muito nesse sentido, tá certo? Então você pode ver ali. Da mesma forma como isso pode fazer um incremento no seu campo interpessoal, também pode indicar cortes, fins de algumas amizades, né? Renovação de alguns laços interpessoais. E por isso, consequentemente, um amadurecimento interpessoal. E para finalizar, quem tem esse Saturno transitando na 12 vai ter uma oportunidade incrível para esclarecer e realizar sonhos pessoais. Pois é, pessoal, vocês estão acostumados a ouvir que casa 12 é só de desgraça, né? Mas não é assim que funciona.
oportunidade para trabalhar e terapeutizar medos e traumas. Então, o Saturno ali, ele vai pedir para que você assuma as responsabilidades pela sua saúde mental e espiritual. Então, você vai ter que trabalhar alguns medos, traumas, coisas que estão bloqueadas e tudo mais. Isso pode ser doloroso no começo? Pode, mas depois da dor vem o aprendizado, né? A dor passa, o que fica é o aprendizado. E Saturno é bem assim. Por isso que isso, na verdade, é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e espiritual também. Momento de assumir compromissos com a espiritualidade, desenvolver, trabalhar ou até mesmo se encontrar, tá? Se você já encontrou o seu caminho espiritual, é hora de trabalhar nesse caminho, seguir esse caminho, ter coragem para isso. E se você ainda não se encontrou, o Saturno ele finca, né, os pés na terra. Pode ser que nesses próximos anos você se encontre. E também revelações de limitações e influências externas. Muitas vezes a gente está com determinados receios, né, por coisas que são externas e a gente não sabe, ou a gente não entende o porquê tá acontecendo sem a nossa consciência. Isso é bem casa 12. O Saturno, como ele fala de coisas racionais, ele pode também estar servindo como revelador nesse sentido de mostrar para vocês quais são as limitações externas, né, e as coisas que estão ligadas ao inconsciente e subconsciente que podem servir como limitação para os seus caminhos, para os seus sonhos e tudo mais. A casa 12, ela fala também de coisas que venham depois, né? Então, pode ser que você sinta esse trânsito não exatamente agora, né? Pode ser que você comece a sentir as influências de Saturno na 12 só depois de um certo tempo, porque no começo ainda vai estar tudo acontecendo no inconsciente, no subconsciente. Você que vai ter esse trânsito aí nessa casa 12, faça um caderninho dos sonhos, vai anotando, depois vai lendo. Se você tiver a oportunidade de levar isso para um profissional, para um analista, leve também. Mas de qualquer forma, se você quiser se conhecer, isso é interessante, porque alguns processos que estão rolando no inconsciente, você vai poder ter consciência através dessa autoanálise. Beleza, gente? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma análise sobre as casas para o trânsito de Saturno em Peixes. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e deixa nos comentários o que você achou. Eu desejo a vocês uma ótima passagem de Saturno no signo de Peixes e lembrando, se vocês tiverem interesses em consultas particulares, só me chamar no número do WhatsApp que está aqui na tela e no final da descrição de todos os vídeos, tá certo, gente? Um beijo e até a próxima!